sejam muito bem-vindos. Eu sou Janaína Cunha, psicóloga, e hoje a gente vai conversar sobre o que é o autismo, a importância da gente falar desse tema, da gente trazer aí informações relevantes sobre esse assunto, né? Vamos lá, de uma forma muito simples e descomplicada, o que é autismo? Vamos começar falando de que o autismo, ele é um processo dentro do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autista, o que é caracterizado ali por comportamentos, algumas disfunções aí que esse indivíduo acaba apresentando, tá? Vem ali de uma base genética, então a gente consegue ter algumas observações aí através dessa questão genética, tanto é que quando uma família, a criança está ali no processo de saber se é de fato autismo, geralmente os profissionais aí, os neurologistas, neuropediatra, acaba solicitando o exame aí com o geneticista, que nada mais é para identificar aí de qual lado vem essa base genética para que essa criança tenha nascido com tais características, tá bom? Então tem esses fatores que são bem importantes aí, que traz essa predominância para a criança vir a ter o autismo ou não. Uma coisa muito importante da gente falar referente ao autismo, eu vejo pouca gente falando, é que geralmente, claro que não é 100%, mas geralmente quando a criança tem ali esse diagnóstico de autismo, é bem provável de que ela tenha comorbidades correlacionadas. O que é isso? A gente fala que é como se fosse, na psicologia, né, e na análise do comportamento, a gente fala que é como se fosse uma sobreposição de transtorno de fato. Então, vai ter aquela base ali do autismo e dentre essa base do autismo, principalmente quando ele é não tratado ou quando ele é tratado de forma tardia, né? Aparecem essas outras comorbidades, que nada mais é do que como se fosse essa sobreposição sinalizando de que, olha, a gente não tratou essa questão aqui, e aí acaba aparecendo essa outra comorbidade, que pode ser aí dentro do neurodesenvolvimento muitas variáveis. Pode ser TDAH, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser muitas outras, tá? E para cada elaboração de diagnóstico é um procedimento diferenciado, com profissionais ali que devem ser requisitados, né, na questão ali daquilo que ele executa, sendo especialistas, porque isso acaba trazendo o quê? Clareza tanto para a família, como também uma importância muito grande no desenvolvimento dessa criança. Por quê? Porque se um paciente meu, se uma criança ali passa com um especialista para entender se ele tem ou não uma comorbidade, é como se a gente estivesse acelerando um pouco desse processo, entende? Por quê? Porque ele vai ter essa informação mais rápido, né? Vai ter essa informação mais precisa e tudo mais. Então, o autismo ele é resumido nisso, nesse formato, nessa base genética, nessas possíveis comorbidades. E também tem algumas características ali que a gente fala que também entra ali como uma predominância aí quando a gente fala de autismo, que é o que? Essa dificuldade numa comunicação tanto social como expressiva. Então eles vão apresentar essa dificuldade onde eles vão ter uma interação muito baixa ali com seus pares, na escola, até com seus familiares, dependendo aí o repertório e também o nível de suporte dessa criança diagnosticada, né? Então, eles realmente vão ter uma dificuldade ali para iniciar conversas, para dar continuidade nas conversas, ou então eles podem vir a apresentar comportamentos repetitivos, que a gente considera aí como estereotipias, então, e isso traz aí uma disfunção, dependendo qual é essa estereotipia, né, traz uma disfunção muito grande na vida dessa criança, porque eu gosto sempre de dar esse exemplo, assim, da escola. Uma criança está sentada ali na sala, a pro está passando sem uma explicação, que precisa de, no mínimo, um pouco de atenção. E essa criança autista, ela se vê ali no meio daquele ambiente, onde talvez ela não tenha um suporte adequado. E aí ela vai começar ali, até por um nível de insegurança, de, de uma vergonha em algum formato, de estar ali e se sentir sozinha em algum aspecto emocionalmente falando, né? E ela pode vir a apresentar ali comportamentos estereotipados que fogem do controle dela, né? Claro que ela tenta ali internamente, em algum formato,
conter esses comportamentos, mas muitas dessas crianças não conseguem, não têm estratégias, às vezes ainda não fazem terapia, não tem um acompanhamento, então isso dificulta muito para que essa criança consiga aí se concentrar ou controlar esse comportamento. Então ela vai apresentar estereotipias que muitas das vezes aos olhos, principalmente de outras crianças, né, são comportamentos onde eles vão talvez se assustar, vão ficar perguntando, e isso traz, em questão emocional para esse autista, traz muitas emoções, traz muitas sensações que, na maioria das vezes, não são positivas, né? Então, estou falando aí do ponto de vista dessa criança autista num ambiente onde ele está sendo muito visto, em algum aspecto meio que julgado. Então, imagina ele emitindo vários comportamentos estereotipados. A gente, dependendo qual seja esse comportamento, pode ser disfuncional, ou seja, está trazendo uma questão ali de que não está agregando melhoria para o desenvolvimento dessa criança. Então, dentro da terapia, o que a gente faz? A gente consegue fazer uma diminuição desses comportamentos, né? Para que essa criança consiga ali ter estratégias, práticas e consiga no dia a dia meio que substituir esse comportamento que a gente entende ali, tanto em conjunto com a família, como observando a criança, né? A gente vai conseguir entender ali se aquele comportamento está sendo funcional para ela ou se não. Uma coisa importantíssima, tá? Profissionais na área, eu imagino que saibam, mas nem todos os comportamentos, nem todas as estereotipias são necessárias para serem retiradas, né? De novo, a gente precisa avaliar, a gente precisa conversar com a família, a gente precisa entender o perfil do paciente, para que aí depois a gente chegue no consenso ali, todo mundo junto, de que não, vai fazer sentido a gente fazer uma substituição desse comportamento, não só a retirada dele, né? Quando a gente fala de análise de comportamento, a gente não só retira o comportamento, a gente faz meio que uma troca, então a gente diminui um pouco aquele comportamento se a gente considera que ele é disfuncional, mas a gente tenta inserir outro comportamento que a gente considera que é mais funcional para aquela criança. Então a gente vai fazendo através desse tipo de estratégia. Então, quando a gente fala de autismo, é tudo isso, é todo esse montante de informações. A gente sabe que hoje está tendo cada vez mais casos, né, de autismo, e qual que é a importância da gente falar desse tema é justamente todas essas coisas, que é a gente estar integrado, a gente conversar sobre isso, a gente conseguir levar estratégias tanto para as famílias como para escolas, entre clínicas e profissionais, a gente conseguir ter esse olhar de trocar informações, falar de orientação parental, principalmente centralizando em famílias atípicas, pela exaustão, pelo cansaço, por tudo que essa família já vive, né? Essa rotina com as terapias e todos os outros processos. Então, é um tema que é bem importante da gente falar. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Até o próximo vídeo. Tchau!